Olá, pessoal. Então vamos atentar agora para os conceitos, né, que vocês viram e leram na apostila, na unidade A e B. Esse vídeo ele traz as explicações dos conceitos da unidade A, tá? Então, nesse contexto da unidade A, nós temos os conceitos que remetem ao âmbito dos letramentos, né? Nós vamos ver então o que é esse conceito de letramento no contexto da escola e da universidade, né? Dessa trajetória desde a escola até a universidade, como o letramento permeia a vida dos indivíduos, né? Então, o objetivo desta a aula é compreender os conceitos de alfabetização, né, que é um conceito simples, todo mundo tem noção, mas interessante a gente rever. A questão do letramento, que eu já falei, o alfabetismo, o analfabetismo funcional, o que, que é isso dentro do contexto da educação, né? E, em especial, num contexto de uma disciplina de leitura e produção textual, né, no curso de pedagogia, né, primeiro semestre. Nós vamos entender um pouquinho o que são esses letramentos situados, né, o letramento escolar e o letramento acadêmico. Lá na apostila, para quem leu, vocês observaram, né, que os autores eles mencionam que a gente vive uma sociedade grafocêntrica. O que isso quer dizer? Que a gente vive numa sociedade em que, né, as nossas relações elas são muito permeadas pela escrita, leitura e escrita, né? Então, nós temos a necessidade de dominar o código escrito da língua materna, né, para que a gente possa se desenvolver em sociedade, para que a gente possa, então, se comunicar. Em algumas ocasiões, né, a gente até precisa de uma segunda língua, né, para conviver em sociedade, para as necessidades naturais, né, profissionais, enfim, a gente acaba tendo que aprender uma segunda língua, né. Então, a gente sabe que o processo, né, escolar, ou participar de uma instituição escolar, aprender a ler e escrever é extremamente importante na vida do indivíduo, principalmente porque a gente tem uma sociedade que tornou-se, né, ao longo das eras, grafocêntrica. E quando o ser humano nasce, o indivíduo nasce na Terra, ele se desenvolve, né, e ele acaba interagindo com os seus pais, com, né, as pessoas mais próximas, e ele acaba, por meio da oralidade, interagindo em sociedade, e ele vai desenvolvendo seu potencial linguístico na língua materna por meio da oralidade. Então, a criança, até entrar na escola, ela está já bem desenvolvida no seu potencial linguístico oral, certo? Então, quando ela vai para a escola, ela passa a entender e compreender os mecanismos, os recursos, né, necessários para participar dessa sociedade grafocêntrica. Ela vai aprender a ler e escrever, ela vai se alfabetizar, né? E esse é o contexto da maioria dos cidadãos, né? Em um país, a maioria passa pelo processo escolar, adquire o potencial grafocêntrico, aprende a ler e escrever, interpretar textos, e interagir em sociedade por meio desses textos. Mas existe uma parcela pequena da sociedade que às vezes é excluída, né, desse processo, e eles acabam colaborando para o aumento ou até mesmo a existência, né, de números de analfabetismo, ou seja, analfabeto, né, todo aquele cidadão que não passa pelo processo educacional. No Brasil, essa situação tem obtido melhoras, né, com a universalização do ensino básico. Então, a gente sabe que a educação é um ponto bastante sensível, né, no que a gente percebe da necessidade de melhoramentos, né, e já tem acontecido muitos melhoramentos, mas ainda precisamos de mais, né, mais atenção à educação, para evitar que esses números de analfabetismo continuem ou, né, como vem acontecendo, que eles estão diminuindo, isso é bom, né. Aí nós vamos pensar no nosso processo educacional, analisando esse pensamento dessa autora, Jacques Delors, né, que ela trabalha com
o conteúdo educacional na perspectiva dos 4 pilares da educação, né? E aqui onde tem essa imagem, tem uma nuvenzinha, uma paisagem, na verdade é uma imagem que eu tinha elaborado, mas desconfigurou aqui no Canva, e depois eu forneço os slides para vocês e vocês podem acompanhar a citação que tem ali. Nessa citação, a Jacques Delors, ela menciona que o processo educacional, quando o indivíduo se envolve no processo educacional, quanto mais ele obtém sucesso, né, satisfação nesse processo educacional, mais a tendência que ele queira participar cada vez mais de processos de aprendizagem ao longo de sua vida, como um todo, e isso caracteriza um fenômeno cumulativo, né? Do contrário, se as experiências são negativas no contexto escolar, não são satisfatórias, são traumatizantes para o indivíduo, ele acaba se afastando, né? Então, essa autora, ela menciona que quanto mais formado se é, mais desejo se tem de formação. E essa é a tendência que se observa tanto em países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. O que faz a gente pensar que, independente das condições do país, esse processo educacional, ele é especial, ele segue padrões naturais, existenciais, e precisa-se sim de condições, né, de condições ideais, de ajuda, apoio, recursos, motivação, né, estimulação, incentivo, para que ele aconteça de uma forma que estimule o ser humano a continuamente aprender, tá? Aí eu coloco aqui nesse slide o conceito de analfabetismo, né? O que é o analfabetismo? É a condição de uma pessoa analfabeta, aquela que não tem instrução formal, nem sabe ler e escrever, né? Ela tem uma ignorância completa em muitos aspectos e situações da vida, né? Ela não tem instrução, ela não consegue se inserir em sociedade em muitas práticas, porque ela não domina a leitura e a escrita, e ela é excluída, né, dessa inserção social por causa disso. Então, o analfabetismo é um conceito que define uma situação não ideal de um cidadão em um país que não participa do processo educacional. Ligado ao conceito de analfabetismo, tem outro conceito também que é muito interessante de se pensar, de se refletir, os professores, né, pedagogos, professores em geral, é o conceito de analfabetismo funcional, porque o analfabetismo funcional, ele pressupõe um indivíduo que, mesmo tendo passado pelos bancos escolares, ainda tem falhas no seu processo de aprendizagem, né? Ou seja, o analfabetismo funcional é uma limitação intelectual que o indivíduo possui que o impede de conseguir interpretar um texto, né? Então, quer dizer, esse indivíduo pode ler muito bem, mas interpretar muito mal. Por isso, ele vai ser considerado um analfabeto funcional. É um termo, foi designado, né, dessa forma, e ele define aquela pessoa que consegue se expressar, né? Utiliza as palavras tranquilo, mas não as ideias. Não consegue concatenar bem as ideias, entender e fazer conexões. E também o analfabetismo funcional, ele está muito conectado à matemática, né? Então, ou seja, o cidadão ele tem que ter um potencial mínimo linguístico na sua língua materna, mas também na questão da matemática, né? Um letramento matemático para que ele possa também se desenvolver em sociedade nessas funções básicas e não ser considerado analfabeto funcional. Na apostila, os autores vão definir analfabetismo funcional da seguinte maneira, para quem leu vai lembrar. O analfabetismo funcional, então, apesar de terem se apropriado do código alfabético, cerca de 2/3 dos brasileiros demonstram dificuldade para participar de práticas discursivas que exijam domínio da expressão escrita e da sua compreensão na própria língua materna. Então, eles trazem aqui muito generalizante, né, essa definição, mas só para nos trazer uma ideia de como isso é preocupante, né? 2/3 dos brasileiros. E se a gente for, né, pesquisar nos órgãos que são competentes para estudo da questão analfabetismo funcional no Brasil, a gente vai se apavorar com a quantidade de pessoas que, né,
porque para fazer uma pesquisa ou ter resultados sobre analfabetismo funcional tem que pegar um período bastante grande de pesquisa, né? Pegar uma geração que passou pelo banco escolar e lá no final, então, aí depois de um processo longo de educação, você vai fazer uma testagem. Então, essas testagens, elas acontecem entre muitos anos, assim. E você perceber que muitos cidadãos estão saindo da escola e ainda com muitos problemas de leitura e interpretação de texto e problemas na matemática é outra preocupação que se tem no processo educacional. Então, por isso é importante, né, os pedagogos dessa participação efetiva, de um processo de aprendizagem sadio e bastante produtivo, significativo, para poder chegar na sala de aula no contexto mais importante da vida do indivíduo, que é a aprendizagem básica, para que ele tenha frutos ao longo desse processo, no fenômeno cumulativo de aprendizagens bem-sucedidas, para que ele não se configure num número de um analfabeto funcional. Aí eu coloquei ali o conceito de alfabetismo, tá cortado aqui, mas depois vocês vão ver no slide, né? Desconfigurou aqui no Canva. Então, o alfabetismo é a condição daquelas pessoas que são alfabetizadas, que receberam instrução, né? Que sabem ler e escrever. A alfabetização, conceito extremamente importante para pedagogos, né? Ou seja, ação de alfabetizar, difusão do ensino primário, restrito à aprendizagem da leitura escrita, rudimentar. Então, a alfabetização é o início de tudo, né? Então, um processo extremamente especial na vida de uma criança, precisa ser bem projetado, organizado, para que essa criança consiga aprender, né? Porque ela está no momento ideal para isso e que ela consiga desfrutar ao longo de todo o processo educacional dela sucessos, né, nessas aprendizagens, para que ela continue sempre aprendendo, motivada e consiga participar das práticas sociais que a leitura e a escrita são fundamentais. Aí eu trago para vocês o conceito de letramento. E aqui nessa imagenzinha aí que desconfigurou, na verdade tem um sinal de semelhante, vocês vão ver no slide. O letramento, ele é um conceito que se amplia um pouco a partir do início lá, que pega a alfabetização, ele vai trazer o contexto das práticas sociais. Ou seja, letramento é similar, né, semelhante a práticas sociais, porque é um conceito que diz o seguinte: letramento é um conceito complexo e multifacetado, né? Então a gente vai ver aqui superficialmente na disciplina, mas temos estudos muito aprofundados para entender essa dinâmica do letramento das práticas sociais, né, na sociedade. Então, ao pensarmos no processo de alfabetização e de ensino-aprendizagem da escrita na escola, concebemos letramento como o conjunto de práticas de leitura e produção de textos escritos que as pessoas realizam em nossa sociedade nas diferentes situações cotidianas formais e informais. Nessas situações, os gêneros textuais são incrivelmente variados e cada um deles tem características próprias quanto à estrutura composicional, quanto aos recursos linguísticos que usa, bem como as finalidades para que é usado e aos espaços onde circula. Então, pessoal, o que significa isso? Letramento é um conceito um pouco mais amplo que envolve o processo de alfabetização. O letramento é o resultado, é a consequência de um bom processo de alfabetização, um bom processo de ensino-aprendizagem, de aquisição da leitura e da escrita, interpretação de texto, produção textual, e que você, a partir desse conjunto de experiências letradas, você passa a participar da sociedade. Mesmo quando você está na escola, você também está participando da comunidade, interagindo socialmente. E quando você sai da escola, você é aí que vai manifestar o conhecimento desse código na sua plenitude, no seu potencial máximo, né? Então, e essas atividades, elas são uma extensão ampliada do início lá de um processo de alfabetização. Então, o ser humano, todos passam por isso, e tudo isso para chegar em processo de letramento adequado, né? E esse letramento, quando a gente se insere na prática social, interage com as outras pessoas, a gente quer se expressar, comunicar por meio da palavra oral, por meio da palavra escrita, por meio de textos escritos, a gente vai necessitar de gêneros de texto. Então, os gêneros textuais são extremamente importantes nesse contexto do letramento, porque eles são recursos importantíssimos que nos auxiliam no nosso processo de expressão e de transmitir uma mensagem
para um indivíduo, né? E esses gêneros textuais, que nós vamos nas próximas aulas entender um pouco mais do que são, eles possuem uma estrutura de composição, de organização específico, eles têm recursos linguísticos que são bastante específicos, né? As finalidades, os objetivos, os espaços onde esses textos circulam também são muito específicos. Então, e a gente pensa no letramento escolar, né? Então, existem, por exemplo, gêneros de texto que só existem no contexto da escola. Eles são extremamente importantes no contexto da escola. As pessoas não veem finalidade no âmbito da sociedade, claro, porque a escola é um âmbito de um ambiente de um contexto especializado e que tem os seus gêneros específicos. E esses gêneros precisam ser dominados nesse contexto. Redação do Enem. Redação do Enem só existe na prática dentro desse ambiente aqui escolar. É muito funcional dentro desse ambiente. Não existe nenhum outro local, a não ser a entrada na universidade, que você vai ser testado em relação ao domínio desse gênero. Mas ele é um gênero que pertence ao letramento escolar. E, da mesma forma, documentos oficiais dos advogados do fórum, documentos oficiais, uma redação oficial de um contexto empresarial, são textos específicos que você só vai interagir quando participar dessas práticas no mercado de trabalho. Então, aí nós vamos ter um letramento um pouquinho mais amplo, relacionado, né, a essas áreas específicas do conhecimento, mas nós temos também o letramento acadêmico na graduação, então, ou na pós-graduação, você vai ter gêneros de textos específicos relacionados à leitura e produção escrita, que são específicos dessas instituições educacionais, dessas fases, né, do teu processo educacional. Então, um artigo científico, uma resenha crítica, uma tese de doutorado, você só vai desenvolver nesses contextos, e para isso você precisa ler e escrever e interpretar muito bem. Aí eu deixei aqui um esqueminha para vocês, né, perceberem essa dimensão desse gráfico, ou seja, nós temos como um âmbito maior uma prática de letramento, que são um conjunto de práticas, concepções amplas de leitura e escrita que norteiam a constituição do evento. O evento, então, uma situação mais nuclear, mais micro, que é uma instância de uso do letramento mediado pela escrita, são as atividades mais particulares em que a leitura e a escrita têm papel fundamental, e esse evento de letramento, esse evento que propicia, que manifesta leitura e escrita, ele se engaja numa prática maior, né? Uma prática social maior de leitura e escrita naquele contexto, tá? Aí na apostila, esses dois autores que são mencionados aqui, eles trazem uma definição de letramento, né? Para eles, então, o letramento não é um comportamento restrito à leitura e à escrita realizados apenas na escola. Como eu disse, né? Sai do âmbito da escola, mas um conjunto de práticas construídas na vida diária em que há o acesso a conhecimentos e informações escritas ou não de uma determinada cultura. Nesse enfoque, os autores discutem a natureza social historicamente situada dos usos sociais da escrita. Barton evoca a metáfora da ecologia para dar conta dessa compreensão, sugerindo que os usos que fazemos da escrita revelam nichos culturais com suas demandas e especificidades. Não há, pois, valoração desses usos, os quais devem ser vistos como diferentes, segundo os diferentes entornos culturais. Então é isso, ou seja, vemos o letramento como atividades de práticas construídas fora da escola, em que a leitura e a escrita é extremamente importante e pertence a uma determinada cultura. Essa metáfora da ecologia é bem legal para se entender, ou seja, existem nichos culturais, né, que têm as suas especificidades, os seus gêneros específicos, as suas demandas, e que nós precisamos entender e saber, né, estar ali, usar o código e os gêneros nesses contextos para a gente poder participar, né? E isso é muito importante e abrange o conceito de letramento. Então, eu coloquei aqui para vocês, em síntese, o letramento, ele é ele pode ser visto, vamos pensar assim, ele pode ser visto desde esse âmbito lá da oralidade, onde tudo começa, né, do ser humano aprendendo a sua língua, manifestando a sua língua através da interação, com outras pessoas e por meio do potencial oral. Ele vai para a escola, começa a se alfabetizar, adquire a leitura escrita, começa também a entender os gêneros, produzir
gêneros de texto diferenciados, né? E simular a produção de alguns gêneros, e ao mesmo tempo ele está na escola, mas ele está fora da escola, ele também está aprendendo e participando de práticas sociais letradas, coisas que às vezes ele participa com muito domínio, porque faz parte das atividades da língua e que a gente faz inconscientemente, né? E a gente vem para a escola para ter consciência de muitos desses processos. E aí o gênero de texto como um recurso de comunicação extremamente importante, um instrumento de comunicação, entre outros detalhes que nós vamos ver mais adiante, e isso tudo perfaz o letramento como prática social. E aí depois que todo esse composto, né, está simbiótico, está bem manifestado no ser humano, ele consegue, então, participar de uma situação, né, na comunidade em que a leitura e a escrita sejam efetivamente desenvolvidas, tá? Agora, então, nós temos um momento de tirada de dúvidas, que na verdade eu vou deixar um chatzinho ali. Eu já abri, né? Eu já abri um chat para se vocês tivessem dúvidas em relação à leitura desses textos. São textos simples, né? Não são complexos, então provavelmente quem tiver alguma dúvida pontual, a gente vai resolver na aula do dia 6 de junho, tá? Que eu vou dar mais essa semaninha para vocês fazerem exercícios. Eu observei que muita gente ainda não fez, então vou ampliar um pouquinho mais o prazo e a gente tira dúvidas, né? Eu trago mais algumas informações na aula do dia 6, na aula online, tá? Coloquei aqui as referências, né, das citações e coloquei também a referência das imagens, então espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Uma boa semana.